Na posição que você está, só feche os seus olhos. Senhor, nós te adoramos. Obrigada, Pai, pela tua presença, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Nos toma, Deus, nas tuas mãos agora. Traz, ó Deus, revelação fresca para esse momento, que o Senhor mesmo venha nos direcionando, que teu Espírito Santo não nos deixa sem a tua presença. Venha, ó Pai, com a tua mão poderosa, nos leva cativo ao teu entendimento, ao teu poder, que todos que estão aqui, Senhor, possa sentir, ó Deus, a tua presença nessa noite, em o nome poderoso de Jesus. Obrigada pela tua presença que já está aqui, pelo que o Senhor já fez desde de cedo, da manhã deste dia, em o nome poderoso de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Eu quero começar aqui caminhando em 3 coisas que traz o avivamento. Você vai abrir aí sua Bíblia e Deus é fiel. Nós vamos caminhar em 3 coisas. No capítulo 1 Samuel 1, Primeira Samuel 2 e 1 Samuel 3, alguns versículos. No 1 Samuel 1, encontramos aqui uma mãe que orou para que mudasse um povo, a mente de um povo. A mãe que orou pelo filho, e esse filho foi uma resposta de Deus para uma nação. Então, orar nunca é demais. 1 Samuel, capítulo 1 Samuel 1, capítulo 16, versículo 16, irmãos. 1:16. Samuel 1:16, muito bem. Amém. Aqui diz assim: não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Esta mulher se chamava Ana, e esta mulher estava na casa de Deus. Todos os anos ela subia até aquele lugar com seu esposo. E seu esposo, naquela época, naquela cultura, naquele povo, ele poderia se casar com uma outra mulher. E ali também tinha uma outra mulher.
A maior guerra da Ana era realmente uma mulher dentro da mesma casa, mesmo local, que tinha filhos, e ela não tinha filhos. Ana não tinha filhos. E ela começou a orar. E quando nós oramos, Deus nos dá o melhor. A resposta de Deus é a melhor resposta. A resposta de Deus vem cheia da graça dEle. Vem para mudar tudo. E essa primeira parte de tudo aquilo que vamos falar hoje, de alguém que ora, que Deus responde. De alguém que traz algo não só para sua família, para sua casa, mas de alguém que, através da oração, trouxe uma resposta para uma nação, para um povo. Então, ali não foi só uma oração pedindo um filho, mas foi algo tão grandioso, a ponto de Eli, que era o sacerdote, achar que ela estava bêbada. Você já viu no meio de um grande avivamento, a gente acha que a pessoa está doida mesmo, né? E ele achou realmente que estava bêbada. E por isso que ela disse: meu Senhor, eu não bebi nada, eu estou aqui orando. Eu estou aqui falando com aquele que pode. Eu estou aqui orando, pedindo a Deus algo precioso. Uma mulher amargurada, uma mulher cheia de dor, porque ainda não pôde. Uma mulher hoje, nessa fila que eu fico, é por aí, mundo afora. Quantas pessoas já vi chorando porque não pode dar um filho, não pode ter um filho. Imagine naquela época, o quanto a mulher era desvalorizada porque não tinha um filho. Então ali ela começou mesmo a chorar mesmo, a ponto de, naquele momento, Deus ouviu o clamor de Ana. Mas Deus não ouviu, e Deus usou até aquele homem, sacerdote, que tinha uma vida que não era boa na presença de Deus, para dizer para ela: olha, no ano que vem, quando tu subir aqui, nesse lugar de oração, nesta casa, tu vai trazer um filho nos teus braços. Então ele deu a data certa que ela teria um filho. Aquela mulher gerou algo na sua oração. Quando nós buscamos realmente um Deus poderoso, e começa a gerar algo na nossa vida. Mas aqui estava gerando algo para um grande avivamento no futuro. E Deus, naquele momento, ela recebeu de Deus, ela voltou para sua casa feliz, porque algo tinha sido alterado em sua vida. Quantas pessoas passam por dentro de uma igreja e às vezes não nota que algo mudou a sua vida, não por conta da boa oratória do pregador, mas a presença de Deus é que nos transforma. A presença de Deus em nossas vidas, a intenção de sair de casa e ir a um culto, realmente é sair de casa com o seu coração aberto para entrar em um novo tempo, entrar em uma posição correta, que é mesmo ter um momento com Deus, que é entrar na presença de Deus, mais do que entrar no quarto. No quarto, você ora lá no secreto e Deus te responde. Mas aqui não é um quarto, aqui é a igreja, é um grupo de pessoas que creram no Senhor Jesus, são pessoas que caminham, que têm fé,
Então é eu e você que nos tornamos igreja. É esse povo hoje que busca por uma solução, um avivamento nessa terra antes que Jesus volte. E essas três coisas são muito interessantes. O segundo ponto diz que ali o povo, eles foram castigados, e realmente eles foram, e esse povo, 1 Samuel 2, versículo 30 a 32, coloca aí, meu filho, por favor. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andaria diante de mim para sempre. 31, versículo 31. Eis que vem dias em que eu acabarei com o seu poder e com o poder da casa do seu pai, para que ninguém em sua casa chegue a ficar velho. E você verá a aflição da morada de Deus, juntamente com o bem que farei a Israel, mas ninguém da sua casa chegará à velhice. Amém, amém. Agora deu certo. Embaixo. No cinto. Aleluia. Agora sim. Essa era um castigo da parte de Deus para Eli e a sua casa. O que estava de errado com Eli? Eli era um sacerdote ali, mas os filhos de Eli aprontavam muito. Mas será que o pai paga pelos erros dos filhos? Não, ele vai aqui, ele está sendo castigado, não é pelo pecado dos filhos, é pela omissão dos filhos. Deus levantou Eli como sacerdote, aquele que estava na igreja, cuidando da igreja. Mas ele tinha que ser responsável. Por exemplo, pastor Nonato é o pastor, um grande homem de Deus, presidente do Ministério Nova Aliança. Amém? Mas ele tem um filho, um homem de Deus, está lá morando, está nos Estados Unidos e tal. Mas quem é o pastor? Pastor Nonato é o pastor. Então ele é firme com ele. Eu tenho um filho, ele é pastor, mas eu sou firme com ele, do jeitinho que eu sou firme com qualquer uma ovelha. Então, o que aconteceu é que mesmo ele subindo lá o monte, e talvez até fazer como Jó, colocar ofertas de animais e tudo, para que os filhos, vai dar certo, irmãos, para que os filhos não passassem pela espada, ou não passassem por uma
pelo olhar de Deus, mas Deus aqui disse para ele: olha, não ficará, tua geração não ficará velhos, vão morrer antes disso. Essa foi uma das notícias terríveis que ele ouviu. Há uma maldição porque eles profanaram a casa de Deus. Eles comeram das coisas consagradas que eles não tinham, não estavam aptos a comer. Eles comeram. Eles entravam ali no templo como se estivessem entrando numa festa. Eles não obedeciam. Eles não ouviam mais seu pai. Então ali é como se fosse a casa deles. Então ele comia coisas consagradas a Deus, que só o sacerdote podia comer. Era lícito os sacerdotes comer. Até os levitas comiam, porque eram consagrados. Mas ali, eles faziam de qualquer jeito, com uma vida de pecado e tudo. E Deus estava ali, vendo. Um dos maiores enganos do mundo é acharmos que Deus não vê. Que as coisas acontecem e fica por isso mesmo, que Deus não está vendo. Duro foi eu preparar essa mensagem para trazer para a igreja hoje aqui. Não sei se é bom você participar de uma igreja que tem um profeta dentro pregando. Mas o que eu tenho a dizer à igreja hoje? Até nessa segunda, houve um castigo no meio do povo de Deus, começando pela casa de Eli. E a punição para Eli foi pior, porque ele tinha que ensinar a casa dele, ou não aceitar. Meu filho, você faz o que você quer da sua vida lá fora, mas aqui dentro do templo não. Aqui não. Se você não quer se consertar, aqui não. Se você se converter. Então essas coisas têm limite. No nosso tempo também é assim. Nós estamos esperando um grande avivamento chegar. O avivamento já chegou. A santidade atrai o avivamento. A nossa perseverança em ser santo, isso atrai o Espírito Santo para o nosso meio. E nós temos que entender isso. Como Deus havia prometido a Eli, que ele faria algo grande no meio do povo de Deus. Ele não deixou um sucessor, um discípulo do filho. Os filhos não morreram. E ele disse ainda a Deus: olha, o sinal é quando teus filhos, quando eles foram buscar a arca, lá no templo, para trazer para cá, para esse lugar, os seus 2 filhos vão morrer. Esse é o sinal que haverá muita coisa que vocês vão viver, que vocês não estão esperando. E quando eles foram buscar a arca e trazer ali para onde era de devido, tinha que trazer lá para o templo, eles só tocaram, o boi tropeçou uma pedra, e eles tocaram na arca, eles morreram. E ali foi um sinal. Eles entraram na guerra e perderam a guerra.
E foi uma grande derrota. Mas Deus havia prometido. Mas Deus deu um filho. E ele começa a Ana, que seria a solução de um novo tempo ali. A terceira coisa, Deus estava querendo enviar, por meio do seu povo, um profeta fiel. Alguém que liderasse o povo. Alguém que fizesse a diferença. Um governo que fosse governado por Deus. Um governo que fosse governado por Deus. Que entendesse o que Deus quer para a nação. Nós, o povo de Deus, hoje, nós que somos brasileiros, estamos esperando o quê? Alguns crentes estão esperando Jesus vir amanhã. Outros estão esperando que um homem vai mudar a situação. A igreja de Jesus tem que esperar. É pela volta de Jesus. É pela volta de Jesus. E quando estamos esperando a volta dele, tudo é diferente. Tudo dá certo. Tudo dá certo. E esse profeta fiel, olha a profecia aqui. Capítulo 3, 1 Samuel. Do versículo 3, versículo 11 em diante. Muito obrigada. E o Senhor disse a Samuel: eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra ele tudo que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim. 13. Porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Eles não repreendeu. Irmãos, sabe para que foi que deu essa palavra aqui? Para uma criança chamada Samuel. E Eli ainda, a criança pensou que era Eli, que estava chamando ele. Então ele ia lá e dizia: o Senhor me chamou? Ele disse: não. Pela terceira vez ele disse: olha, diga a ele, fala, eu vou te ouvir. E na hora, Deus manda um recado para um homem que governou uns 40 anos, ali, como sacerdote. E ele manda um recado para ele: olha, teus filhos não vão governar, eles não vão ficar velhos. E aí ele levanta, começou ali um novo tempo de avivamento.
Para haver um avivamento, precisamos de um grupo de crentes que ora. O que foi que Ana fez? Orou por um filho. Demorou muito tempo para esse menino crescer. E esse menino veio, e ela entregou esse menino quando ela desmamou ele. Vamos ver aqui, talvez, o Raelzinho mamou 3 anos. Entendeu? Pastor Washington mamou até 6 anos. Então, a mãe era o último, né? Então, vamos ver naquele tempo como é que era a criação. Era diferente de hoje. Então, ela levou um filho, desmamou ele e entregou para um velho sacerdote que nem teve cuidado nem cor dele. Olha como é que Deus trabalha. Se fosse hoje, você entregaria seu filho para alguém que não cuidou nem dos dele? Que não tinha voz dentro da sua casa? Mas ele ficou lá, esse menino. Mas o menino começou a ouvir Deus. Ele já pregava dentro do templo. Ele foi consagrado desde o nascimento, antes do nascimento. Ele é o filho da promessa de um povo. Deus enviou Samuel porque ele ia governar. Nasceu para ser profeta, para governar. E Samuel cresceu naquele lugar. E o povo, esse avivamento, precisamos de um grupo de crente que ora. Pastor, eu queria assim um poder grande aqui dentro da igreja. Vamos orar, crente. Começa a orar por você, para Deus trazer a você a memória que Ele é poderoso para fazer. Porque aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Verdadeiramente estaremos livres no momento que você der um passo para esse avivamento. O avivamento começa de dentro para fora. É a sua vida transformada. É a sua vida no altar do Senhor. E aí vem o avivamento através de você. É nesse momento que veio o grande avivamento. Esse povo precisa ser levado a sentir a necessidade de um tempo de consagração, de um tempo de ser santo, de um tempo de poder. Esse povo que se chama igreja, ele precisa andar, não andar parando aqui e ali. A arca era levada, porque aonde colocava a arca, todos achavam ali que a presença de Deus estava lá. Mas naquele dia, com o nascimento de Samuel, já não mais era tão importante, porque Deus precisou colocar o seu espírito dentro de um profeta, de um menino chamado Samuel, para conduzir uma nação santa. E esse menino começou a caminhar, e ele dominou os filisteus. Ele era profeta que dava o direcionamento, mas ele era aquele que ia. Já pensou um profeta sentar numa cadeira, igual um guru aí do povo aí?
E ficar só dizendo, vai, é assim, vai acontecer isso, não. O profeta tem que ir. O profeta tem que ir. O profeta não é de quatro paredes, não. O profeta tem que ir aonde Deus mandar ir. O profeta, Deus disse, vai, ele vai. O profeta, Deus diz assim, vai sem dinheiro. Porque Deus é aquele que vai lhe dando condição. Eu não sei como aparece, mas aparece. Condição de ir. Porque quando é de Deus, não há impedimento. E esse povo precisava, não era só de um pregador, ele precisava ter uma direção de Deus, para onde ir, o que ia acontecer com eles no seu futuro. E eles começaram a entender. Aquele povo Israel precisava trazer para dentro, no meio daquele povo, a adoração. Era muita coisa que eles adoravam. Eram muitas imagens que eles adoravam. Eram muitos deuses que eles adoravam. Não era mais aquele povo que tinha sido adestrado por Moisés. Era outro povo, geração após geração foi passando. E o povo fizeram deuses para ele mesmo. Mas agora Deus precisava que aquele povo fosse remido. Deus precisava que ele se voltasse para ele. E quando Samuel tornou-se adulto, assumiu a liderança. E quando ele assumiu a liderança, ele só assumiu porque foi para isso que ele nasceu. Para assumir. Deus esperou anos. Esperou que uma mulher humilhada, o marido de Ana chegou a dizer para Ana, por acaso eu não sou melhor do que 10 filhos? Vai dizer isso para quem quer ter um filho. Marido é marido, filho é filho. E não podia ser qualquer filho. Não podia ser qualquer filho. Era algo tão precioso que tinha que ser algo de Deus. E quando ele começa a governar, ele começa a ver que ele dependia exclusivamente dele, de Deus. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele não tem que ser guiado pelos outros, ele tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Ele tem que depender exclusivamente de Deus. Ele tem que ser direcionado por Deus. Ele não pode ser direcionado pelo seu coração também não. Porque o Espírito de Deus habita dentro de nós. E Deus já removeu de dentro de você o coração de pedra e colocou um coração de carne, um coração que adora o Senhor em espírito e em verdade. E o adorador, ele é sensível ao Espírito. É sensível ao Espírito. A caminhada, vivendo nessa sensibilidade do Espírito, você começa a sentir que não tem mais outra coisa para fazer. Você é dele, tudo é dele. A igreja é dele.
A igreja vai andar porque é dele. Está andando porque é dele. Zacarias 12, versículo 10, 11. E sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém derramarei o Espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram. Plantearão por ele como quem planteia por um filho único, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia, o pranto em Jerusalém será tão grande como o pranto de Hadad-Rimon no vale de Megiddo. A terra planteará, cada família à parte, a família de casa de Davi à parte, suas mulheres à parte. Muito bem, amado do Senhor. O que ele está dizendo aqui? Cristo, a quem traspassaram, volta à terra, revela-se ao seu próprio povo. Estava apontando para Cristo. Zacarias aqui, outro profeta. Deus não pode fazer muito por pessoas que acham que não precisa de nada. Ele tem pena de gente assim. Aos que julgam que tudo lhe vai bem, quando nada está bem. Aí Samuel entra aqui. O povo achava que tudo estava bem. Parecendo com nós aqui nesse tempo, né? Tá tudo bem. Tá caindo gente aí, passando por muita luta. Covid voltou, mas está todo mundo em silêncio, está tudo bem. Todo mundo bem. O filho nas drogas, está tudo bem. Desemprego, está bem, está tudo bem. A igreja de Jesus tem que olhar para aquilo que só Deus pode fazer. Não estava bem para Ana. Quando ela estava orando ali, não estava bem. Ela tinha um marido bom, tinha tudo o que precisava. Ele amava mais a Ana do que a outra. Mas não estava bem, lhe faltava algo. E quando falta algo no meio do povo de Deus, o povo de Deus tem que clamar, tem que orar. O povo de Deus tem que se submeter. Então Samuel disse aqui, bem, se vocês realmente querem voltar para Deus, tem de mostrar. Faça alguma coisa. Provém. Como? Prove isso. Como? Prove que você realmente quer voltar. Voltar aqui é voltar o primeiro amor, ou mesmo voltar pela primeira vez, entregar totalmente a vida. As nossas vidas têm que ser entregue, nunca mais abandonar.
A caminhada é uma certeza que Deus está direcionando até o último dia. Ah, mas eu vou ficar só uns dias aqui, quando eu ficar bem. Não. Não é assim. Aí diz, vocês vão me mostrar que vocês vão estar bem. E isso Samuel numa palavra. 1 Samuel 7, versículo 3. E ele diz, olha, tire do seu meio os deuses estranhos. Imagine Samuel, se viesse num tempo desse aqui. Né? Tire do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes. Prepare o coração ao Senhor e sirva somente a Ele. Tem muitas pessoas servindo a muitas coisas. Me lembro de uma ovelha que eu tinha lá no lago. Era um senhorzinho. Ele só chegava no culto atrasado. E quando ele chegava, eu dizia, oi irmão Lucas, o senhor, ele já está na glória. O senhor só chega atrasado no culto da semana, né? Aí ele diz, eu estava ali assistindo o pé na jaca. Você lembra disso? Assistindo novela, meu irmão. Será que hoje ainda tem gente que perde seu tempo com isso? Pois é. E eu ficava assim, que Deus tem misericórdia de tu, irmão. Só chegava atrasado, ele ia. Só tinha uma coisa, que ele era sincero, né? Estou atrasado porque eu estou fazendo isso. Então, amado do Senhor, talvez não é o pé na jaca, é outra coisa. Talvez seja aí algo no celular que você acha que é tão importante assim. Um filme, sei lá. Talvez é o Vasco, Flamengo. Talvez. Olha, eu vim para cá ministrar no dia de jogo, eu já fico com medo. Os homens ficam tudo me olhando assim, agoniado. Levanta e senta, levanta e senta. Eu digo, Jesus, me ajuda a encerrar esse culto. Ligeiro. Que é para essas pessoas ir lá para Flamengo, para... Meu Pai. Onde está o teu coração? Se é em Deus, se é nele, vale a pena deixar algumas coisas. Diz que aonde está o coração, ali está o tesouro. Se o nosso tesouro tem tanta importância assim, tem muitas coisas maravilhosas para vivermos em Deus. É por isso que Samuel disse, agora você vai provar que você mudou. Pois tira os deuses da casa de vocês, do coração de vocês. Aí é muitas coisas, é por isso que estou falando, se fosse agora, meu Pai, era coisa demais, que tinha que ser retirado de dentro do nosso coração. Não é da casa não, é do nosso coração que tem que ser arrancado, removido, lançado fora, para que Deus possa agir através de nós, e em nós, e através de nós. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se está cheio de Deus, você o tempo todo está falando em Deus. Você está vivendo
aquilo que ele tem ensinado. Aí ele diz algo assim, tão interessante o que ele diz aqui. Se vocês fizerem sua parte, Deus fará a dele. Amém ou não? Se você, é muito fácil. Faça a sua parte, porque Deus vai fazer a dele. Faça a sua parte, porque Deus vai fazer a dele. Toma uma atitude, faça a sua parte, porque Deus vai fazer a dele. Religião não é só uma questão de emoção, mas também de verdade. Bíblia, verdade. Porque se fôssemos toda hora aqui, orar, e gente cair no chão, aqui tem muito aqui. Tem muita coisa que acontece. Principalmente dos 2 cultos que temos de milagre na cidade. É gente caindo, é gente vomitando, é gente... Então, é muito mover de Deus, é Deus falando do passado, do futuro, do presente. Então, é algo de Deus. Mas, não é só isso. É muito fácil falar, mas o difícil é viver aquilo que você fala. É muito fácil evangelizar, o difícil é você viver o que você está evangelizando. É muito fácil você ler e memorizar a Bíblia. O difícil é você viver ela. Ela não muda, não mudou nada. Ela continua sendo a palavra viva. Deus mesmo disse: eu não mudo. Ele nunca vai mudar, Deus não vai mudar. A palavra de Deus não vai ser mudada. Quem precisa se adequar é nós, a palavra. Que precisa ser moldada é nós. Se tem alguma coisa para ser consertado, é em nós. Tem um ditado muito popular: o pau que nasce torto tem que ir para o carpinteiro. Vou mudar essa palavra. Para o carpinteiro Jesus, para ele ampliar, passar na máquina dele, consertar. Então é isso. Aí tem gente: não, nasci assim, vou morrer assim. Mas morrer assim nada. Aí morrer pior. Você nasceu uma criança, sem nada, sem pecado, sem nada. Nasceu perfeito. E quando nós nascemos perfeito, aí Deus quer que volte à perfeição dele. É para Ele. É fácil falar, difícil é viver à altura do que falamos. É muito fácil dizer que Jesus é bom, que transforma. Mas às vezes a pessoa que está dizendo que Ele é bom, que Ele transforma, não foi ainda transformado. É por isso que Jesus disse que se nós não falarmos, se nós não pregar o verdadeiro evangelho, as pedras vão falar. É Jesus olhar para um monte de rocha e dizer: olha, se vocês não falar, essas pedras vão falar. Já pensou? Um monte de pedra falando. Aí o povo aí a mídia vai bombar, viu? Meu Deus do céu. A frequência
em tudo temos que ser leais. Às vezes nós somos leais a um amigo, uma pessoa da família, em cumprir. Olha, você não pode faltar no meu aniversário, você se ajeita e vai, né? Você deixa tudo e vai. Porque o amigo não pode desgostar o amigo. Aí Jesus marca, pastor Raimundo Nonato, vamos ver aqui. Marca algo lá. Não posso não, não vou não. Marca algo para orar. Não, é difícil demais, já orei na semana passada. Aí você acha difícil ir. Mas quando é algo que vai dar ibope, todo mundo se ajeita para ir. A frequência é muito importante nos cultos. Aqui está cheio hoje, tem poucas cadeiras vazias. A frequência é muito importante, é você dar importância àquilo que Deus se importa. Quando eu me importo com aquilo que Deus se importa, aí eu estou dizendo assim, Deus, eu estou aqui, estou junto, sou igreja, eu sou igreja, igreja está junto, igreja em todos os momentos junto. Às vezes fazemos promessas a Deus que nunca cumprimos. Ah, Deus, se tu me ajudar, eu vou fazer. Do jeitinho que fazia com os santos. Com as imagens de escultura lá no... irmãos, eu era uma criança. Eu era devota. E eu colocava... Eu tinha 8 anos. E eu tinha muito medo do cipó que minha mãe tinha. Eu dizia, olha, se tu me ajudar, que eu não apanhe, eu sabia que eu tinha aprontado. Eu vou acender umas velhinhas. Depois, né? Que a bênção via. Quando não via, eu me zangava. Agora imagine... Essa é a cultura de quem é devoto. Nós não somos devotos. Nós estamos... Não faça promessa para Deus, que Ele conhece o teu coração e a tua fraqueza. Ele sabe que algumas promessas você não vai cumprir. Não vai cumprir. Ore pedindo a Deus que Deus te ajude a cumprir as principais. Não faça promessa. Até digo, não faça promessa para o seu filho, para ele não gerar expectativa, se você não tem condição de dar. Porque ele vai, no dia que você falhar, ele vai levar para o resto da vida. E meu pai falhou. Nós somos seres humanos. Não podemos, mas agora sim. Com Deus ninguém zomba, ninguém brinca com Deus. Ninguém brinca. Já fizeram muitas promessas nessa fila do milagre. Pastora, se eu for bem sucedida numa causa da justiça, eu volto aqui e dou uma oferta boa para a igreja. Tem hora que eu olho, eu nem respondo, irmãos. Quantas promessas que não cumpriram. Imagina, que faz é para Deus, não é para mim, não estou nem aí. Mas a pessoa fica sem valor diante de Deus. É triste que às vezes a nossa conduta grita, tu está mentindo. Porque a conduta, ela fala. Se você está no lugar da bênção, você está sendo discipulado,
Você está dentro de uma igreja, e você ora, e tudo, você se quebranta, tem algo de Deus na sua vida. E quando se faz uma promessa, que sabe que não vai cumprir, a sua conduta diz: ei, cabra, tu está mentindo, de novo. E isso é muito interessante, o que Deus coloca dentro de nós. Ele diz que nós não vamos dizer por aí que fomos enganados, porque estamos vivendo um tempo que Deus fala. Estamos vivendo um tempo que não tem como viver enganado. Às vezes, nós nos deixamos nos enganar. A nós mesmos. A nós mesmos. O que os nossos lábios diz, será que o coração está dizendo? A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio, não é? E quantas vezes você falou que não saiu do coração de Deus? Nós temos que, como igreja, caminhar. Deus, essa era a missão grande de Samuel. O povo começou a se lamentar. Samuel aproveitou disso para convidá-los a voltar para Deus. Quando o povo começou a gemer, Samuel disse: olha, volta, abandona os ídolos. Pastora, mas eu sou um homem de Deus, estou na igreja há tempo. Talvez o seu ídolo é a sua empresa, o seu trabalho. Tudo que toma o lugar de Deus é ídolo. Tudo que rouba o culto a Deus é ídolo. Tudo que toma o lugar de Deus se torna um ídolo. Eu tinha um pastor há muitos anos, ainda éramos batista, que ele dizia na igreja: se seu filho lhe atrapalha, ele era muito radical. Se seu filho lhe atrapalhar você ir para a igreja, você vai perder o culto, porque o filho não pode ir para a igreja. Cuidado para Deus não tirar esse menino. Eu levava o meu tudinho, irmão, que eu tinha medo. Pequenininho, menino corrido na igreja, pequenininho. Eu tenho uma que hoje é pastora, que ela era assim, tamanho do Rael, 3 anos mais ou menos. Que um dia, ela subiu no altar, ela tinha feito xixi, ela tirou a pecinha da calcinha, entregou para o pastor pregando, e o pastor pegou e botou no bolso. Ainda bem que o pastor era muito amigo da gente, pastorzão. Mas ele nunca reclamou ela, e é porque era batista. E nunca me reclamou nada. Eu quase caio dura no chão quando eu vi aquilo. Mas ela hoje é do altar, é pastora. Entendeu? Então é levar mesmo para a igreja. E o povo vai chorar mesmo por falta de Deus. E eles voltam para Deus. Abandone os ídolos. Primeira Samuel 7,12, a gente já leu, né? Aonde ele diz que fala aqui de uma pedra de ajuda, que simboliza, que quer dizer Cristo.
pedra de ajuda. Jesus veio, não foi só para ajudar um povo. Ele veio para aqueles, e eles não receberam Jesus. Às vezes você e eu, hoje, a gente quer ser bem recebido em alguns lugares. Mas quando você abre a sua boca e começa a falar, tem pessoas que... A única pessoa que eu dei uma palavra bem dura para ela, mas Deus, quando dá uma palavra dura, Ele dá uma palavra de escape. Uma moça sentada aqui, lá na Ágape, e Deus mandou que eu dissesse para ela, que se ela não voltasse para casa, e não mudasse ali o estilo de roupa que ela estava vestida, que era para ela descansar em casa. Naquele dia, irmãos, sabe aquele negócio que dá na gente, que ou você fala ou você morre porque não vai falar? Eu falei, vá para casa, porque Deus tem grandes coisas na sua vida. E Deus revelou que se ela não ia, não conhecia, não sabia nada da vida dela, se ela não fosse para casa, dentro de 30 dias, ela ia morrer. Ela não foi para casa. Aí ela levantou, saiu muito desesperada de dentro do culto. Mas antes dos 30 dias, aquela moça morreu. E foi uma coisa muito triste para todos, principalmente para mim, que Deus mandou que eu falasse. E eu estava em um encontro aí fora, em Tocantins, e o intercessor ligou: pastora, aquela mulher que a senhora deu a palavra, ela morreu, foi alvejada, um tiro, numa bicicleta, e ela morreu. O que a senhora vai fazer? Eu digo, eu vou fazer o quê? O que eu tenho que fazer? Então, amado do Senhor, essa caminhada, você como mulher de Deus, homem de Deus, você tem uma direção de Deus para dar direção para uma pessoa. É no discipulado, é no cuidado, é no aconselhamento. E nem sempre o que é na palavra, nem sempre o que você está falando vai agradar o coração de muitas pessoas. Mas nós não estamos aqui para colocar o crente e fazer tululu, tululu com ele, não. Essa palavra de Deus aqui, ela tem que ser pregada, e se eu não falar, Deus vai cobrar de mim. Como pastora dessa igreja, eu tenho que falar o que Deus manda eu falar. Quando eu terminei de escrever aquilo que Deus estava mandando eu escrever aqui, eu tive que tomar um remédio. Cheguei atrasada aqui, para passar uma dor de cabeça que me deu. Então eu quero lhe dizer uma coisa, irmãos. Volte para Deus. Volte para Deus, seja o que for. Volte para Ele. Escorregou aí na maionese, volte para Ele. Só os mais velhos sabem o que eu estou dizendo. Pecou em algo, volte para Ele. Pecou na fala, volte para Ele. Pecou em casa com a esposa, volte para Ele.
mentiu para alguém, volte para ele. Deve dinheiro a alguém, alguém confiou em você, você deve e não pagou, volte para ele hoje. Nós temos que colocar tudo no altar do Senhor. E esse domingo aqui é diferente. Eu comecei a sentir a presença de Deus quando eu entrei aqui nesse lugar, quando eu pisei no chão desse lugar. O louvor foi diferente. Então vai ser diferente para você que está aqui hoje. Então aqui Ele não está mandando arrumar casa. Ele está mandando voltar para o seu Deus e abandonar os ídolos. Se é como é que é aquele negócio? O TikTok é? Tem um aplicativo assim, um negócio? Irmão. Volte para Deus. Volte. Nem tudo é lícito. Nem tudo é favorável. Nem tudo Deus está se agradando. A palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor, e Ele vai se agradar de você, das suas atitudes. Então agradar o Senhor com a sua vida santa, com a sua vida, se conserte com a sua família. Tem alguém aí, libera essa pessoa no mundo espiritual. Volte para Ele. Hoje é a noite de voltar. Vem aqui, meu filho Mason. Pode subir. Esse lugar tão importante é no Senhor. Esse lugar de comunhão, esse lugar de paz é no Senhor. Esse lugar onde você tem a certeza que vai ser curado, aonde você vai ter a certeza que Deus pode mudar a sua casa, aonde você tem a certeza que a porta vai estar aberta. Esse lugar é nele, em Deus. Eu quero que nessa noite seja uma noite diferente para você. Eu quero que essa noite seja uma noite diferente. E aquele que foi trapassado, que foi morto, que foi crucificado, que derramou o seu sangue lá na cruz, aquele vai voltar. E nós precisamos estar com Ele.